da Silva Teixeira diz-lhe alguma coisa? E se lhe disser que estamos em Braga para lhe darmos conta de uma empresa com mais de 70 anos de existência? É para o setor da construção que olhamos hoje no projeto Empresa. O desmonte e a transformação de pedra para fornecer obras da região marcam o início da DST, exatamente na década de 40 do século passado. Diria que estas imagens estão associadas ao mesmo nome? Mas estão, e tudo começou pela mão deste homem, Domingos da Silva Teixeira. Lembro-me sempre dele com um imenso carinho, uma pessoa fantástica, muito simples, muito humilde. É óbvio que tinha o seu feitio, como todos nós temos quando estamos mais irritados. Bem disposto e preocupado, sempre preocupado com os trabalhadores e com os espaços e com o negócio. Muito assídua, uma pessoa que tinha cá todos os dias, uma pessoa muito carinhosa, muito querida por todos os colaboradores. Recordo-me de entrar no meu gabinete, sempre bem disposto, o Sr. Domingos Teixeira, e parecia um jovem, e foi jovem até sempre, até nos deixar. O seu dia-a-dia era uma pessoa extraordinária, de um caráter humano fantástico mesmo, uma pessoa com quem nunca tínhamos qualquer problema, podíamos sempre contar com ele para o que necessitássemos. O negócio teve início na década de 40, com o desmonte de pedra e a sua transformação. Na altura, a DST fornecia às obras da região, entre as mais emblemáticas, a construção do Estádio 1º de Maio, em Braga. De construção em construção, o património foi crescendo e, na década de 80, 40 anos mais tarde, este homem do Norte tinha passado a mesma ambição aos descendentes. Nascia a Sociedade Domingos da Silva Teixeira e Filhos Limitada. Nos 12 anos que se seguiram, já com a ajuda de 4 dos 5 filhos e sempre com o apoio incondicional da mulher, Domingos da Silva Teixeira continuou a construir. Comprou uma pedreira e avançou na área da construção civil e de edifícios não residenciais. Em 1994, a DST passou a Sociedade Anónima e 10 anos depois, em 2004, o grupo foi reestruturado e dividido em 4 áreas core. Mas havia outros interesses no DNA destes bracarenses. As pessoas já conheciam a DST, que era na altura também tinha o nome ITF, por fazer atividades diferentes. Eu lembro de uma altura haver uma iniciativa num tapume de uma intervenção pública em Braga, em que foram convidados pintores para ilustrar o tapume de obra. Portanto, já nessa altura tinha noção que era uma empresa diferente. Obviamente não tinha noção que teria esta diversidade de atividade e até de aposta na cultura. Na altura já apoiava a Companhia Teatro Braga, já tinha um prémio de literatura, mas a verdade é que, entretanto, a empresa cresceu. Hoje a DST está ligada às artes, à cultura e tenta passar esse espírito aos colaboradores e àqueles com quem trabalha. E que de facto se traduzem em experiências desde mandarmos uma torre turística para Xangai, para a Exposição Mundial, todo o desenvolvimento dessa torre, desde termos um projeto como foi os Maias, como foi o projeto de Pensar Babel. Basta entrar na sede da empresa em Braga para perceber que a família Silva Teixeira soube modernizar a DST e vender uma imagem pouco convencional para uma empresa de engenharia. Como o engenheiro Teixeira diz muitas vezes, nós já ganhamos negócios a falar de cultura, portanto é um bom pretexto para começar a falar de negócios através da cultura. E até há bem pouco tempo, tudo sob o olhar atento do seu fundador. Todas as manhãs ele passava no meu gabinete, sentava-se comigo a fazer os despachos do dia, os cheques, contratos que existissem para assinar, fossem de que tipo fossem. É esta forma criativa de estar que, garantem, faz a diferença. Como é o caso da Bysteel, a empresa de metalomecânica que passou a ser uma filial dentro do grupo desde 2008. Aparecemos de forma diferente, de forma jovem, temos um new look num mercado que é altamente que é maduro, que é o mercado da construção metálica, cujo ambiente é naturalmente sujo. Quando se fala em metalomecânica, falam-se nos serralheiros. Atualmente, a DST está presente em 10 mercados e conta com cerca de 900 colaboradores. A atual conjuntura obriga-nos
esforços cada vez maiores, não é? Temos dificuldades por vezes em receber, temos que ter um controle sobre os nossos clientes que até na altura ainda não existia tanto essa necessidade. O resultado líquido de 2011 passou os 9 milhões de euros e este ano prevê superar os 10 milhões. Um crescimento que se repete quando olhamos para o EBITDA e para a faturação. Já o investimento vai continuar acima dos 8 milhões do ano passado. Apesar de estarmos a passar menos dificuldades, se calhar, que as outras empresas de construção, não deixamos de sofrer também. Portanto, é importante os nossos colaboradores perceberem qual é a nossa estratégia para que estejam alinhados em conseguir superar as nossas adversidades. Adversidades que, para já, os números não espalham. José Teixeira, Presidente do Conselho de Administração da DST, é o nosso entrevistado de hoje. Olá, bom dia, obrigada por ter aceito conceder-nos esta entrevista. Quando olhamos para a atividade económica de Portugal, concretamente, o setor da construção costuma ser um dos grandes barómetros para medir essa atividade. Atualmente, qual é o ponto de situação da DST? Olá, bom dia, obrigado também pela oportunidade. Hoje vivemos um momento, eu diria, apocalíptico. Nós vivemos um momento que não é repetível, penso eu, porque ele de facto pode vir a ser e está a ser mortal para muitas empresas. É evidente que há aqui uma questão prévia. Havia um sobredimensionamento da indústria de engenharia. Eu falo de indústria de engenharia para atravessar todas as artes ligadas à construção, porque também tem depois o ensino, tem as escolas de formação profissional, isto é uma teia que constrói um produto que depois acaba por ser vendido, mas que tem várias comparticipações. Havia muito Portugal construído, havia um sobredimensionamento e, portanto, aqui este desajustamento teria de ser equilibrado. E com o tempo nós devíamos ter feito esse ajustamento. Não o fizemos e o ajustamento passou agora a um corte abrupto. Há aqui uma ruptura, de facto, no abastecimento ao setor. As obras públicas não existem concursos, não existem adjudicações. E depois, hoje é recorrente falarmos na imagem, na metáfora da tempestade perfeita, mas depois temos os bancos não a manter, não a aumentar, mas a ter de retirar linhas de crédito para cumprirem, por sua vez, também as obrigações que têm, mas é que a indústria de construção está, de facto, um caos. É evidente que há empresas, enfim, e o caso da DST preparou-se há uns anos atrás. Era isso que eu ia perguntar. Vocês fizeram uma reestruturação do grupo em 2004. Nessa altura foi importante e alterou completamente também a estrutura do que estavam a fazer no momento, mas passaram estes anos, agora será preciso repensar outra vez ou foi isso que vos preparou para o momento atual, como referia? Eu acho que sim. O outro dia eu vi uma imagem muito gira da Simone, que o Varela lhe tinha dito que Simone, tu não tens ontem para fazer o papel, que era o papel da tragédia da Rua das Flores. E o facto é que hoje a DST tem ontem, apropriando-se desta imagem tão bonita. E o ontem dela foi ter percebido em que sentido é que ia girar o mundo e pareceu-nos que o sentido continuaria a ser o da sustentabilidade e, portanto, produtos e serviços derivados da economia do ambiente nós devíamos alinhar. Estamos a falar das energias renováveis que nós entramos há 12 anos, na indústria da água, na indústria dos resíduos. E isto são projetos muito sofisticados, mas permite entrar em negócios onde a concorrência é muito menor e onde o saber fazer lhe dá uma oportunidade, nomeadamente internacional, muito grande. Aqui em Portugal... Mais recentemente nas redes de nova geração também? Exatamente, porque também percebendo o que ia acontecer, que é o mundo continuará também a querer comunicar mais em menos tempo e a infraestrutura de suporte é as telecomunicações, é a fibra óptica. Nós ganhamos 2/3 dos concursos que foram lançados em Portugal. E ganhamos porquê? Porque este ter ontem também é ter uma outra coisa que nós disseminamos aqui na DST, uma ideia em todos os colaboradores, que é uma coisa que parte de uma coisa muito simples, que é, por que não eu? E
Se você tiver isto muito bem metido na cabeça, você tem a ousadia e a ambição e depois estrutura, mete camadas para isto ser verdadeiro. Mas este porque não eu ganha um poder muito grande e esse poder tem mais visibilidade numa situação de crise muito grande, onde as empresas que tinham um plano de contingência, essas resolvem os seus problemas. Isso quer dizer o quê? Esse plano de contingência implicava não estar formatada apenas para uma porta de entrada de negócio, que é o concurso público e publicado, mas ter muitas portas de entrada. E, em algumas delas, nós termos a chave dessas portas de entrada. O que é que eu estou a dizer? Eu sou o criador do meu próprio negócio. Eu, como promotor, eu alimento a construtora, porque as eólicas 30 e tal % têm construção civil, porque a fotovoltaica 30 e tal % são das empresas elétricas e da construção civil, porque as águas têm uma grande componente nos seus planos de investimento de obra de construção civil e nós, ao sermos os concessionários, nós ficamos com as empreitadas. E ao sermos promotores eólicos, nós ficamos com as obras eólicas. E, portanto, isso deu-nos aqui uma possibilidade, e a mesmíssima coisa com as redes de nova geração. São 108 milhões num ano em crise que nós conseguimos de adjudicação, autoadjudicação, digamos. Mas, por exemplo, quando comprou a Aquapor, disse na altura e queria preparar a empresa para a entrada em bolsa, neste momento as condições, admito que não sejam as mais favoráveis, e disse também na altura que tinha sido um bom negócio. Hoje continua a achar isso? Eu acho que acabou de dizer. Sim, foi um negócio central e que nos permite agora pensar em novos voos no que está aí para fazer. A Sra. Ministra, eu ontem li uma entrevista muito interessante da Sra. Ministra do Ambiente na revista Ambiente, onde ela dá sinais do que irá ser o setor, a remodelação do setor, e é uma grande oportunidade para uma empresa que é líder, como é a Aquapor. Este saber fazer vale muito dinheiro fora. Já estamos a fazer essa transação do conhecimento, que é o que Portugal deve fazer, partir para fora sem ter muito dinheiro, porque o normal também é quando se sai gastar algumas fichas no início, mas você não tem fichas para gastar. Então, tem a alternativa do tal saber fazer. Mas para lhe responder concretamente à pergunta da Aquapor, de facto foi um excelente negócio. E foi uma compra que o mercado entendeu que pagámos um prémio elevado, nós pagamos 60 milhões e o mercado diria, e os bancos diziam mesmo que talvez 40 e poucos milhões era um valor justo, mas esse prémio permitiu de facto que nós entrássemos no negócio que não entrávamos de outra forma. E em 12 anos que a Aquapor foi coisa pública, em 12 anos teve prejuízo. Nos anos que eu sou Presidente do Conselho de Administração, nós este ano vamos pagar do resultado líquido 10 milhões, de que é 10 milhões de impostos. Ou seja, o Estado agora recebe e antes pagava para ter a empresa e recebeu de 60 milhões. Portanto, vocês são um bom candidato à privatização da Águas de Portugal. Acha que devia ser uma empresa privada? Não. E a Sra. Ministra vem dizer isso muito claramente. Há alternativas. A privatização, nós não somos defensores dela, somos defensores do modelo de concessões. E isso, a Sra. Ministra, ontem, na entrevista, é muito clara sobre esta forma, este entendimento. E isto há várias virtudes neste conceito das concessões. Para já, você divide o país em regiões, junta litoral com o interior e em locais do interior onde o número de clientes é reduzido para compensar o investimento feito, aquilo que seria normal era pressionar o consumidor com a tarifa, mas ele não aguenta mais tarifa. Então junta essa região com uma região que tem mais folga. E eu imagino que eu ganhe essa concessão, agora de uma zona mais rica e outra menos rica, ou pobre e uma mais rica, e consolido. E, portanto, não existe essa pressão. Depois junto a baixa e a alta, quer do saneamento, quer na água, que é um grande problema, percebe? É nós temos de fazer a fatura final ao cliente e temos de, só para lhe dar um exemplo muito simples, imagino que eu tenho uma concessão que é ali em Alenquer ou noutro sítio qualquer, que nós temos várias. E eu faço a fatura à SIC, que é a consumidora, e pago às Águas do Oeste. E as Águas do Oeste pagam a EPAL. No novo modelo, imagine, eu, agora, aqui como faço em Braga, sou o único, já não tenho Águas do Oeste, nem tenho EPAL. Eu, a Aquapor, tenho um negócio todo, a verticalização. E veja, 2 camadas que eu eliminei. Isso depois dá para reduzir custos e ter benefícios na tarifa. Mas tenho aqui uma coisa absolutamente central neste modelo, que é nós,
em Portugal, temos uma limitação para repor nos fundos comunitários a parte não comparticipada. O Tesouro não tem dinheiro para colocar a sua parte para trazer os incentivos. E neste modelo, a parte não comparticipada são os privados que apoiam. Então, o senhor traz 100% dos fundos comunitários com os privados a pôr remanescente. Depois tem outra coisa que é fantástica, que é o plano de investimentos, o que se construir, é do Estado e é das autarquias na mesma. Porque ao fim da concessão, devolve-se. E ainda falta aqui uma coisa que é chave. Está bem, mas o Estado precisa de dinheiro, era por isso que queria privatizar. Para além de ter aqui uma outra vantagem, que é a despesa com pessoal, passa para os privados. Mas aí há um modelo que é uma antecipação das rendas e já entra dinheiro. E como é que eu vou arranjar financiamento? Pergunta-me. Bom, aí tenho a solução de, como eu faço a fatura ao cliente final, eu tenho a garantia desse cash cow para dar aos bancos, percebe? Portanto, eu posso consignar aquela receita numa conta do financiador. Portanto, já percebi que é totalmente a favor do modelo que poderá ser lançado pelo Governo nesta matéria das águas. Relativamente a tudo o resto que está a acontecer e àquilo que já foi posto em prática por este Executivo, como é que vê a ação de Passos Coelho versus José Sócrates? Porque também foi na altura do anterior Executivo que vocês conseguiram alguns dos projetos que permitiram abrir o leque da vossa atividade, não é? Claro. Não, isto são tempos diferentes, eu não lhe quero dar a resposta politicamente correta, mas a realidade é a realidade. Há aqui um período de governação de José Sócrates que depois sofre um corte absoluto pela crise financeira mundial. E agora... Foi só pela crise financeira? Foi muito pela crise financeira. Temos de ser verdadeiros, porque nós estávamos com o déficit comparado. É evidente que a crise financeira e todo o que a envolveu, foi um comportamento que era quase embriagado, que as pessoas tinham, não era o governo que tinha. Todos nós vivemos a dizer isto aqui é um mar de rosas, nós podemos comprar e mudar de casa e mudar de carro com uma velocidade estonteante, porque havia aqui um plano de investimentos relativamente grande, que vem desde o período do euro, depois há aqui uma continuidade, e depois houve, de facto, as responsabilidades, elas são coletivas. É evidente que há aqui sempre quem nos desfia, e nós temos aqui esta função eletiva e dá a responsabilidade a quem nos desfia, mas isso não deve subtrair a responsabilidade de cada um de nós, e é porque cada um de nós também não cumpriu a sua responsabilidade relativa. E cada um de nós, desde os bancos, desde as empresas, desde as famílias, isto foi de facto uma escalada infernal. Fazer o araquiri agora de uma situação que não é só portuguesa e que você veja, até parecemos que somos o patinho feio ou o cisne negro da história. Esta narrativa tem outras extensões, tem outras responsabilidades. Mas parece que na DST foi possível ver um pouco antes de onde é que herdou essa capacidade. Também do seu pai, foi a sua experiência de vida? Sabe, nós, como dizia, a nossa origem é a pedra, não é? E, portanto, para partir pedra é preciso muita persistência, muita força, porque é ali um combate de dureza que se estabelece. E, portanto, há muita determinação. E, claro que herdamos sempre, nós somos sempre produto do que fomos, não é? Nós somos, as pessoas, o nosso presente é produto do que as nossas famílias impactaram em nós. E o meu pai é uma figura absolutamente essencial, como a minha mãe, que é viva, é uma mulher absolutamente fabulosa e central na nossa vida, enfim, que foi uma vida que teve dificuldades. Isto foi um crescimento com dor e portanto tem um sabor também e tem um perfume diferente por termos construído e por termos saboreado os passos que fomos conquistando nessa construção. Mas essa orientação para ir para produtos, alinharmos com produtos que seriam consumidos, foi uma aposta que no tempo até era um pouco considerada esotérica da nossa parte, porque era muito apostada em dar formação avançada às pessoas, em preocupar-se que as pessoas ganhassem elasticidade e possuíssem outras literacias. Também, não é? Exatamente, outras literacias para terem mais graus de liberdade e poderem ter mais ambição, para terem sonhos grandes. E foi com base de pedir muito às pessoas que lessem, que vissem teatro.
Nós temos... Aliás, eu tenho aqui um exemplo que há pouco mostrava dos maias, praticamente dedicado aos vossos funcionários, não é? Com fotografias também de alguns deles. Foi uma ideia sua de criar este livro desta forma como ele está criado? Foi. E nós achamos e fazemos aqui um esforço muito grande. Nós oferecemos livros no dia de aniversário de todos os trabalhadores e não nos esquecemos de nenhum aniversário de todos os trabalhadores. Quantos são os trabalhadores na casa? 970 e poucos funcionários e trabalhadores no conjunto do grupo. No conjunto do grupo. Nas empresas que temos 100%. Depois, com as outras empresas temos muito mais. Mas os livros, o livro é o princípio de tudo. A leitura é o princípio de tudo. E nós temos isso muito presente na nossa cabeça. E sinalizamos isso permanentemente. E para quem nos visita, o ponto de partida era este. Quem nos visita, os banqueiros, os políticos, pessoas que nós consideramos clientes, o que é que nós damos às pessoas? E um livro, isso foi assim que isto começou. Um livro parece-me óbvio, mas que comprar um livro à livraria não estava certo. E depois lembrei-me, o autor cosmopolita, aquilo com que a DST se identifica, os maias, porque todos lemos os maias. Depois desafiei uma artista plástica e disse: Ângela, transforma esta peça numa peça pop, um livro, os maias, numa peça pop, e ilustra com trabalhadores nossos. Mas a causa das coisas é outra vez a provocar, e provocar no sentido, o nosso exemplo é a nossa economia, digamos, a variável que influencia a nossa atividade, é uma coisa que as pessoas ainda não invocam muito. Quando mas olha é a à cultura. volta, vê muitos provocadores em Portugal? Ou acha que precisamos de mais? Eu acho que precisamos de mais. Eu acho que nós precisamos de loucura. De um pouco de loucura. Nós todos temos de ter um pouco de loucura. Isso pode ser dito de outra maneira, mas nós todos temos de ter um sonho grande, uma ambição muito poderosa, para depois ficar alguma coisa desse percurso e dessa tentativa. Porque se nós caminhamos numa barra paralela, em vez de numa barra e duas barras angulares, nós podemos chegar muito longe, mas chegamos sempre com a mesma dimensão, com a mesma largura. Mas se nós abrirmos o ângulo, nós chegamos muito longe. E para chegar muito longe, você precisa de construir um sonho grande. E para ter um sonho grande, você tem de ler, tem de ver teatro, tem de ver bailado, tem de ver museus. E é isso que nós dizemos aos nossos trabalhadores. E é esse horizonte que nos permite hoje estar poderosos numa relação comparada no setor. Nós, de facto, estamos com a cabeça completamente fora d'água porque temos uma atividade diversa, percebe? Quando diz que estão com a cabeça completamente fora d'água, pegando nas suas palavras, significa que este ano, apesar da situação, vai ser um ano que não será muito complicado para a DST? Não foi. Estamos a falar de 2011. De 2011. Eu dizia na mensagem de Ano Novo aos nossos trabalhadores todos que nós vencemos o ano. O ano queria ganhar, estava agressivo e nós vencemos o ano. Venceram-no com o quê? Nós vencemos com os resultados, e com a angariação de empreitadas e com o valor de faturação e com a criação de mais emprego. São os sinais que para nós é ganhar o ano. Como é que se consegue financiamento nesta altura para mais obras? Esse é um tema, não é? Esse é o tema que nós defendemos. Olha, nós temos agora um bom exemplo, que é um exemplo parecido com este que defendemos para as águas de Portugal, que tem a ver com uma concessionária. Recebemos do CREN umas obras comparticipadas, a parte remanescente é feita por nós e as obras vêm para o grupo. Percebe? As obras vêm assim para o grupo. Portanto, sai do mecanismo normal de abastecimento. E é nesta tentativa de encontrar o negócio, de ser o autor do negócio, que você vai conseguir alimentar a empresa. Depois, como tem uma diversidade relativamente grande e que apostou muito, que foi o que nós aqui fizemos, na componente da engenharia, na componente do saber fazer, e nós temos uma equipe de projeto fabulosa, o que, ao identificar o investimento estrangeiro para Portugal, nós vamos sempre conhecendo os hotéis que vão ser feitos e vamos conhecendo as pessoas que são os promotores e, portanto, nós damos um passo à frente, nós tentamos perceber o que vai acontecer antes de ter acontecido. Continua a vir gente para investir em Portugal, acredita nisso? Nas últimas semanas tem estado muito em discussão a fuga de capitais portugueses para o estrangeiro e a falta de captação de estrangeiros para Portugal. Acha que é possível manter essa sua confiança nos próximos tempos? Eu acho
Sim, e não estou aqui a fazer frete nenhum ao Governo que está a ter um desempenho muito agressivo no sentido positivo, está a lutar muito para segurar a economia. Agora, isto é como nós temos de segurar um balde de água e com uma série de gente a querer furá-lo. E, portanto, nós de vez em quando vamos tapar, temos muitos buracos aqui para tapar. Mas o investimento estrangeiro, passando esta fase onde sinalizamos a credibilidade e que vamos cumprir com os objetivos da Troika, nós temos, de facto, todas as vantagens da nossa geografia para fazer negócio e para os investidores quererem vir aqui fazer negócio. É evidente que identificou-se agora, por exemplo, as áreas de negócio das minas, quer as minas de Moncorvo de ferro, quer as de ouro, quer as de cobre, e são oportunidades que estavam perdidas. E há agora a continuação das oportunidades do cluster do mar, o Governo está a pegar nisso. Agora, o que o Governo não pode, e eu tenho estado de acordo, é, por os empreiteiros não ter trabalho, manter obras no mercado. Mas o Governo não pode, porque os portugueses não deixam, percebe? Isso não pode ser assim. Ele tem de ter um plano de investimentos para as obras que forem reprodutivas de valor, e deve apoiar as empresas no sentido de tirar biombos da frente, tirar barreiras, facilitar. Não posso dizer isso é um exemplo muito que a positivo. DST vai passar ao lado da crise. A crise, nós vamos vencer a crise, não temos dúvidas nenhumas, porque nós somos mais fortes, nós temos de ser mais fortes do que a crise. Nós não nos resignamos, percebe? Porque se nós fôssemos vencidos, do nosso ponto de vista, tudo era destruído. O nosso ponto de vista é esse. Para nos vencerem é porque foi um hecatombe, foi uma bomba atómica e não tivemos solução. José Teixeira, obrigada por ter aceito conceder-nos esta entrevista. Eu é que agradeço e bom ano para vocês. Obrigada. O Projeto Empresa regressa a seguir a um breve intervalo.